Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos e que alegria poder nos encontrarmos mais uma vez aqui através desse nosso canal do YouTube para juntos meditar a Palavra de Deus. Hoje, nessa quinta-feira, dia de adoração, nós queremos também abrir o nosso ouvido e o nosso coração para acolhermos a Palavra de Deus que quer iluminar a nossa vida para assim conduzir toda a nossa história. E hoje, então, nesse dia 30 de agosto de 2018, estamos vivenciando a 21ª semana do Tempo Comum. A liturgia propõe para nós a reflexão do Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículos de 42 a 51, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vigiai, portanto, pois não sabeis em que dia virá o Senhor. Ficai certos, se o dono da casa soubesse a que horas da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, pois na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem. Quem é o servo fiel e prudente que o Senhor encarregou do pessoal da casa para lhes dar alimento na hora certa? Feliz aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. O servo mau, porém, se pensar consigo mesmo, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros e a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse servo virá num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o excluirá e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos vivenciando a 21ª semana do Tempo Comum e caminhando o nosso ano litúrgico, nós podemos então aprender com Jesus, que hoje se dirige aos seus discípulos e também a cada um de nós, para poder então nos convidar à vigilância. Essa é a palavra que norteia então a reflexão de hoje. Sermos vigilantes. Mas que tipo de vigilância é essa que o Senhor espera de nós? A primeira leitura de hoje é o início da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo, como toda a sua carta, ele inicia fazendo uma saudação, e assim, então, ele vai louvar e bendizer a Deus pela comunidade de Corinto, uma comunidade que, então, acolheu a palavra de Deus, está se empenhando em colocar em prática e viver essa palavra. E os frutos, mais adiante, aí Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, vai ser colhido porque é uma comunidade que, embora uma comunidade conturbada, assim como toda a cidade portuária, ali há, então, que a prostituição. Ali há, então, a questão dos impostos, onde são exorbitantes, e também, sem falar, a exploração das pessoas. Uma comunidade que, diante desse contexto, é convidada, então, a se abrir à conversão, à mudança de vida. Algo que, posteriormente, Paulo vai louvar e bendizer a Deus, porque é uma comunidade que vive realmente o Evangelho, mesmo diante daquelas situações onde há pessoas que se acham melhores do que as outras porque possuem alguns dons que outras não têm, essa disputa, essa rivalidade. Ainda bem que em nossas comunidades não existe nada disso, né? Só lá em Corinto. Mas assim, meus queridos amados irmãos, também nós somos convidados a vencer tudo isso que nos impede de testemunhar e viver a radicalidade do Evangelho. E, pior de tudo isso, é de podermos então perder a noção diante desses fatos, de que o Senhor pode vir numa hora em que nós mesmos menos esperarmos. O Senhor vai vir, ou nós iremos até Ele. Não sabemos o tempo, o dia e muito menos a hora. Mas, enfim, o Senhor quer, e aí podemos voltar para o Evangelho, que nós então possamos estar vigilantes. E que vigia é essa que o Senhor então espera de nós? E aí nós podemos olhar para o segundo exemplo que Jesus nos dá no Evangelho. Jesus vai dizer, olha, quem é o empregado que o Senhor lhe confiar a tarefa das casas, a administração da casa, e que vai ficar esperando, mesmo que o Senhor chegue tarde da noite,
para poder então ali lhe oferecer um jantar, para poder lhe servir. Feliz o empregado que o Senhor encontrar agindo assim. Então é dessa forma que o Senhor quer que nós também estejamos, vivendo nesse mundo, sofrendo as demoras de Deus, mas vivendo o amor, vivendo a misericórdia, lutando pela justiça e construindo e edificando a paz. É assim que o Senhor quer que nós estejamos vigilantes, dessa forma, não de braços cruzados olhando para o céu, esperando o Senhor vir. Não é dessa forma, é agindo, é sendo o fermento na massa. É esse o caminho que o Senhor então quer que nós estejamos percorrendo para que assim possamos transformar essa realidade que nos cerca. Não podemos nos conformar com o mundo, mas nos empenharmos para poder transformá-lo. Essa é a vontade de Deus para nós, e é esse o apelo do nosso querido Papa Francisco para toda a igreja. Não podemos ser mais um entre todos a reclamar de tudo, mas precisamos fazer a diferença, porque a mudança começa por cada um de nós. Para que ela possa então atingir, essa mudança atingir o meu irmão, é preciso que ela passe por mim. Aí sim, o meu irmão vai olhar para o meu testemunho, vai também buscar ser igual, vai buscar também readequar a sua vida de acordo com a vontade do Senhor. É o que Paulo diz na primeira leitura de hoje da comunidade de Coríntios, que se abriu a mensagem do Evangelho e, de coração aberto, pôde então se lançar na conversão, na renúncia, reorientando a sua vida para os caminhos do Senhor. E assim então, meus queridos e amados irmãos, poderemos com o salmista de hoje bendizer a Deus. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. Bendizer a Deus porque não somos nós que agimos, fazemos, mas é Deus que se utiliza de nós para agir nesse mundo. Então nós devemos apenas nos colocar como instrumentos, canais da graça do Senhor, para que Ele possa então alcançar o coração do irmão. Quando a gente anuncia o Evangelho, não somos nós. Deus se utiliza da nossa boca para anunciar, para falar. Deus reconhece corações. E é interessante que muitas vezes, quando a gente vai participar de uma missa, celebração, nós encontramos então pessoas que comentam depois, após a celebração, nossa, mas hoje a homilia foi toda para mim. Parece que ele está vendo aquilo que eu estou passando. Ora, nós não enxergamos, mas Deus sabe, Deus enxerga. Deus sempre vai nos enviar uma palavra que nos provoca, mas também nos consola, nos exorta, nos anima e nos preenche de esperança. Esse é o nosso Deus. E assim então, meus queridos amados irmãos, abramos o nosso coração. Deixemos então que as palavras do Senhor encontrem nesse mesmo coração solo fecundo, para que ilumine a nossa vida e nos ajude também a nós buscarmos a conversão a cada dia da nossa existência, para que possamos então, agindo dessa forma, aguardar a segunda vinda gloriosa do Senhor, ou, se porventura, Ele nos chamar até Ele. É essa forma, é dessa maneira que nós devemos agir enquanto cristãos, sendo sal da terra e luz do mundo. Que o Espírito Santo de Deus seja a nossa força e nos ajude a viver esse propósito, para que assim possamos ser agente de transformação, sendo então sinal visível do amor e da misericórdia do nosso Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido amado irmão, meu muito obrigado pela sua companhia, sua presença aqui através do nosso canal. Que bom tê-lo aqui nesse canal, acompanhando, se alimentando também da palavra de Deus, participando, interagindo conosco. Você que não se inscreveu ainda no nosso canal, peço a você encarecidamente que se inscreva. É só você clicar aqui embaixo em inscrever-se. Venha também fazer parte dessa nossa família. Ative o sininho para que seja notificado dos vídeos que eu vou postando. Aí você não precisa estar olhando no canal. Sempre que eu postar um vídeo aqui, vai aparecer para você aí. E também deixe o seu like, seu comentário. Vamos evangelizando, vamos crescendo enquanto ser humano, buscando a santidade. Essa aqui é a meta de cada um de nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Padre Pio, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Deixo aqui meu abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Espero por você.